Qual é a probabilidade de você sofrer um acidente de avião se estiver viajando com uma melancia no seu colo? Vou te dar um spoiler. Depende de como você pensa sobre probabilidade. Meu nome é Ronaldo, sou professor universitário e aqui nesse canal eu falo sobre análise quantitativa de dados. E aí, já tinha pensado sobre isso? Se não tem relatório ou notícia de ninguém que tenha viajado de avião com uma melancia no colo e tenha sofrido um acidente, e você tem medo de avião, muito fácil. É só você agora, toda vez que for viajar, leva uma melancia, coloca no seu colo, porque qual que vai ser a probabilidade de você sofrer um acidente de avião? Bom, na verdade depende de como você pensa sobre probabilidade. Existem duas grandes escolas. A que talvez seja a mais recorrente e mais utilizada é chamada de frequentista. Nela, a probabilidade é calculada simplesmente pela frequência de ocorrência de um fenômeno. Ou seja, para um frequentista, esse raciocínio de viajar com uma melancia no colo durante uma viagem de avião faria sentido, né? Brincadeiras à parte, claro que um frequentista não diria que a probabilidade é zero, se nunca tiver acontecido isso. Mas na verdade ele diria que é impossível de se calcular. E isso aconteceu de verdade. Sabia que quando os Estados Unidos começaram a construir suas primeiras usinas nucleares, o governo norte-americano tentou contratar algumas empresas para calcularem a probabilidade de um acidente nessas usinas. Os estatísticos frequentistas simplesmente diziam: não tem como se calcular essa probabilidade. Por quê? Porque nunca tinha acontecido um acidente numa usina nuclear. Mas espera lá, esse não é o único tipo de pensamento sobre probabilidade. Existe uma outra grande escola também, e crescendo, que é o pensamento bayesiano sobre probabilidade. Estatísticos bayesianos, quando os Estados Unidos queriam calcular o risco de um acidente nuclear, falaram: beleza, a gente consegue calcular. E foram os estatísticos da Rand Corporation que utilizaram métodos bayesianos para calcular a probabilidade de um acidente nuclear. Mas como que eles calcularam se nunca tinha acontecido um acidente nuclear em usinas nucleares? Isso porque, na visão bayesiana, a probabilidade não é apenas a recorrência de um fenômeno. Ela envolve a nossa crença de que um fenômeno pode acontecer, baseado tanto nos acontecimentos que já aconteceram, como também em outras informações que a gente tem. Então, esses estatísticos procuraram outras informações sobre o funcionamento de usinas nucleares para poder calcular esse risco. Se a gente fosse calcular a probabilidade de um acidente de avião com alguém viajando com uma melancia no colo, numa visão bayesiana, a gente levaria em conta a frequência de acidentes, a probabilidade como um todo, levar um objeto como uma melancia no colo sem um cinto de segurança. A gente usaria toda a informação que a gente já tem a priori sobre acidentes de avião para poder calcular essa probabilidade. Sabia que ela já foi utilizada muitas vezes para solucionar diversas questões no mundo? Vou dar três exemplos para vocês. Um deles foi durante a Guerra Fria. Sabia que o Alan Turing, quando ele conseguiu decifrar aquelas mensagens criptografadas enviadas da União Soviética, ele utilizou um método muito próximo do Bayesiano. Ele usava ali a expectativa que ele tinha de qual seria a próxima letra ou qual seria a próxima palavra numa mensagem. Os soviéticos enviavam mensagens criptografadas por uma máquina chamada Enigma e que ela mudava, tinha umas atualizações muito frequentes. E mesmo assim, o Alan Turing conseguiu construir a sua máquina, o seu computador da época, que conseguia decifrar essas mensagens baseadas numa visão bayesiana. Um outro exemplo foram buscas por bombas H que foram perdidas em 1966 após uma colisão aérea perto da costa da Espanha. A Marinha dos Estados Unidos utilizou métodos bayesianos para combinar dados parciais e relatos inconfiáveis de pescadores, junto com outros conhecimentos que eles teriam ali sobre navegação, correntes, aquele local ali de mar, para poder localizar aquelas bombas perdidas. E um caso muito recente foi o caso de se encontrar os destroços daquele voo da Air France que caiu aqui perto da costa brasileira, aquele que aconteceu em 2009. E os destroços e a caixa preta só foram localizados quando se fez uma análise bayesiana que era atualizada cada vez que se tinha mais informações até encontrar o ponto exato. Mas por que esse nome, estatística bayesiana ou inferência bayesiana? Vem do nome de uma pessoa, Thomas Bayes.
Ele era um pastor presbiteriano da Inglaterra do século XVIII, mas que também gostava muito de matemática e de probabilidade, e que fez essa proposta de você atualizar a sua crença de que algo pode acontecer conforme você tenha mais e mais informações sobre isso. Ele propôs um teorema, e esse teorema só foi publicado muito depois da sua morte, quando Richard Price, olhando lá suas anotações, resolveu publicar algumas das coisas. Mas olha só que interessante. No mesmo período, na França, Pierre-Simon Laplace, que é conhecido por várias propostas na área da matemática, ele propôs a mesma coisa sem ter conhecimento das propostas de Bayes. Então esse teorema poderia também ser chamado de Teorema de Laplace, né? Porque ele fez essa proposta também, chegou numa mesma solução. E como é que ele funciona? Primeiro, deixa eu falar como é que funciona a probabilidade frequentista numa pesquisa. Na probabilidade frequentista, você coleta dados, você observa dados e você propõe a sua hipótese alternativa, que é aquela hipótese que você realmente acredita, você acha que é o que acontece naquele fenômeno, e você propõe a hipótese nula, que é a negação, o contrário da sua hipótese alternativa. Você coleta dados, observa os valores dos seus dados e no final você calcula uma probabilidade. Você calcula a probabilidade de ter dados como aqueles que você encontrou, ou mais extremos, se a hipótese nula for verdadeira. Se a probabilidade de encontrar dados assim for tão baixa, você rejeita a hipótese nula. E a probabilidade frequentista para por aí. O pesquisador, por conta própria, toma a responsabilidade para si de admitir então que a sua hipótese alternativa é verdadeira. É meio que uma coisa assim de bater no espantalho, sabe? Você cria um inimigo para você, que é a hipótese nula, você coleta dados, diz que vê que a probabilidade daquilo acontecer, se a hipótese nula for verdadeira, é muito baixo, e daí você vai e assume a hipótese alternativa. Tanto que essa probabilidade, que é o tal valor de P, é algo difícil para os alunos aprenderem no início, quando estão aprendendo probabilidade, porque é um pensamento meio contra-intuitivo, né? Como é que seria um pensamento mais intuitivo? Você não poderia calcular a probabilidade da sua hipótese de trabalho, aquela que você acredita que acontece ali no fenômeno? É justamente isso que o Teorema de Bayes propõe. Nele, você olha a probabilidade da sua hipótese alternativa diante dos dados, e não a probabilidade dos dados diante de uma hipótese nula. E o que você usa para calcular essa probabilidade? Você usa a recorrência desse fenômeno, então você coloca ali também esse mesmo elemento de quanto aquele fenômeno acontece, mas você também coloca o seu conhecimento prévio sobre aquele fenômeno. Então você tem tanto o seu conhecimento prévio como a recorrência do fenômeno informando a probabilidade da sua hipótese. Infelizmente, tem muita gente que diz que justamente essa vantagem de você poder incorporar conhecimento prévio é uma desvantagem, porque as pessoas poderiam manipular o resultado. Bom, manipular o resultado é possível em qualquer visão de probabilidade, mas se você coloca informações prévias bem fundamentadas e bem reportadas, bem relatadas, não tem problema nenhum. As pessoas podem avaliar e dizer se você colocou a informação prévia de maneira boa. E tem outra coisa, se você tem muitos dados sobre o seu fenômeno, o seu conhecimento prévio que você coloca ali na sua análise nem vai fazer efeito nenhum. Então, quanto mais dado você tem, menos a sua informação prévia vai interferir nos resultados. E vou te dizer outra coisa, não tem como a gente fazer uma análise sem partir de algo a priori. Sabia que mesmo na probabilidade frequentista, se parte de um conhecimento a priori? Só que o conhecimento a priori na frequentista é do menos infinito ao mais infinito. Suponha que você vai fazer uma análise aí da altura de pessoas. O seu modelo frequentista, ele assume, antes de você rodar o modelo, que a probabilidade possível da altura de uma pessoa pode ser 0 metro, 3 metros, 50 metros ou 1000 metros. Ele não faz distinção sobre isso. Mas se fosse no modelo bayesiano, eu primeiro iria preparar uma distribuição de possíveis alturas, incluindo dados extremos, só que possíveis, e numa distribuição, realmente colocando o pico onde tem mais probabilidade de altura e reduzindo as caudas para onde são dados extremos, e o modelo ele aceita essa distribuição como conhecimento prévio. E aí vem outra vantagem. Os modelos bayesianos não te dão um resultado numérico único, os point estimates. Na verdade, ele te dá sempre distribuições. Então, se no modelo frequentista você tem um resultado ali de um número, no modelo bayesiano você tem toda uma distribuição de probabilidades de números do seu resultado. Isso te traz
muito mais rigor científico, porque em vez de você tentar falar assertivamente de um número, você vai falar sobre a probabilidade da sua hipótese de trabalho. Bom, você pode estar se perguntando então, com tantas vantagens para uma visão bayesiana de probabilidade, por que que todo mundo não faz logo modelos bayesianos em vez de fazer modelos frequentistas? E por que que só mais recentemente, ali, década de 80, 90, começou-se a voltar a falar sobre modelos bayesianos que têm sua origem lá longe no século XVIII? Um dos principais motivos é o poder de processamento computacional. Sabe o teorema de Bayes? Ele tem esse denominador aí que para dados contínuos gera uma integral que é meio chatinha de resolver e na verdade são necessários algoritmos de aproximação. E esses algoritmos, eles exigem muita carga de processamento de computadores, que há algumas décadas atrás era simplesmente impossível. Mas hoje qualquer computador caseiro consegue sim rodar modelos bayesianos. Eles demoram um pouquinho mais. Se você clica um botão e o seu R já calcula o seu modelo frequentista, muitas vezes o seu modelo bayesiano vai levar aí alguns segundos, dependendo do modelo, minutos, e se forem muitos dados e um modelo muito complexo, pode demorar horas para rodar, porque ele realmente exige um poder computacional, mas que hoje é completamente possível de ser feito. E aí, já tinha ouvido falar de inferência bayesiana? Já fez alguma análise bayesiana? Se sim ou se não, comenta aí, me diz se você gostaria de aprender a ajustar modelos bayesianos também. Quem sabe eu vou produzindo mais conteúdo sobre isso, hein? Até mais, um abraço!